Muito bem, pessoal. A gente vai então caminhar um pouquinho com a palavra de Deus nesta manhã, falar um pouco sobre a fé e o coronavírus, falar um pouco sobre o tempo que a gente está vivendo, né? Um tempo difícil. Já vamos para 80 dias, 80 e alguns dias de confinamento social, muita ansiedade, muita preocupação, muita medo, muita dúvida também nas questões da fé. E então, acho que é bem adequado a gente conversar um pouco sobre isso. Nós temos feito aqui na igreja, durante os devocionais, quinta-feira, especialmente quinta-noite, reflexões que tocam, né, no tema do coronavírus, no tema que a gente está vivendo agora. Mas, especialmente nos domingos, nós estamos trabalhando não diretamente as questões de pandemia, mas uma série de leituras bíblicas que a gente está fazendo. Então, esta semana nós fizemos uma pausa nessa série de leituras bíblicas e a gente então decidiu dedicar essa semana, alguns dias dessa semana, para algumas questões, refletir algumas questões sobre o coronavírus. Ela é uma série, gente, construída em cima de perguntas. Tá? A gente vai estar com cada dia, cada um dos temas tem uma pergunta. E aí, durante o tema, nós temos várias perguntas também. Mas não é tanto para a gente ter respostas, né? Talvez o nosso principal papel como cristãos não é ter respostas num tempo de crise ou de sofrimento ou de angústia, né? E nem de dar respostas para outras pessoas. Apesar de nossa série ter esse ponto de interrogação, e apesar de nós estarmos trabalhando com perguntas, isso tem muito mais um fim pedagógico, tá? Um fim pedagógico, porque nós não estamos aqui prometendo, digamos assim, dar respostas, tá? Dar respostas e ter respostas, porque muitas vezes a nossa fé, na verdade, ela nos ajuda muito mais a lidar com as perguntas, a manter as perguntas abertas e a relação com Deus acontece muito assim, da gente não ter todas as respostas e não ser assim pessoas que estão dando informações apenas sobre a fé, mas que têm uma relação de confiança em Deus, de que acreditam em Deus, de que Deus está trabalhando, de que Deus está agindo, vivo, e que muitas vezes faz parte a gente não ter todas as respostas. Então, uma palavra inicial de que, apesar de nós trabalharmos com perguntas durante esta semana, nós não estaremos, digamos assim, dando todas as respostas ou com essa pretensão. Não temos essa pretensão. Seguindo um pouco, nós temos 4 temas, então, todos os temas têm a ver, eles tocam na questão do coronavírus, né? Então, de certa forma, pega um tema, pega um assunto, uma pauta que tem a ver com o coronavírus e traz para a Bíblia e traz para a discussão cristã desse tema. Por exemplo, o tema de hoje, né? Nós vamos começar com a pergunta: tem Deus um plano? Há um plano durante o coronavírus? Porque plano é um dos conceitos, uma das palavras que é muito usada, né? Que só algumas imagens, mas a gente tem ouvido falar sobre plano o tempo todo desde que começou a epidemia, né? O governo tem um plano, a igreja tem um plano, a prefeitura tem um plano, a empresa tem um plano de contingência, um plano de ação, né? Todo mundo está preocupado com
e precisando, carente de planos. E aí temos as críticas, não temos um plano bom, não temos um plano adequado, ou então parece que não existe plano em andamento. Então, isso é uma questão que a gente, de certa forma, discute bastante relacionado ao coronavírus. A existência ou não de plano, um plano de ação. E aí poderíamos perguntar se tem Deus um plano, né? Se Deus está nesse momento com um plano em suas mãos. Se o coronavírus, de certa forma, é parte de um plano. E a gente, então, vai estudar um pouquinho hoje sobre isso, tá? Sobre o plano de Deus. Antes de tocar na questão do plano de Deus, propriamente dito, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o que é que está acontecendo, né? O que é isso que aconteceu com a gente no mundo neste começo de ano, né? Algo novo, algo que a gente talvez não esperava viver, né? Muitos têm falado isso, não esperava viver, achei que nunca teria que lidar com uma situação assim, né? Muitos estão, de certa forma, perplexos, né? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo à nossa volta, na história, né? Essa é uma pergunta que a gente tem feito. E eu queria ler com vocês alguns textos, rapidamente, para contextualizar o que está acontecendo dentro de uma história, dentro de uma profecia, dentro de uma promessa, dentro de um plano maior. Tá? O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Mateus 24, 6 a 14, que diz assim: E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá mortes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Mateus 24, um texto bíblico, uma fala de Jesus com seus discípulos um pouco antes dele ser crucificado. É um texto que Jesus Cristo fala de sinais do futuro, sinais que aconteceriam depois da sua morte e ressurreição. Mistura um pouco alguns eventos, alguns relatos dos anos seguintes, na história de Judá, de Israel, com algumas coisas também relacionadas a coisas mais do fim. Um texto que talvez vocês já conheciam, né? Um texto que a gente começa ele um pouquinho antes, no capítulo 24, Jesus dizendo: calmem, calmem, vou falar com vocês agora, justamente para vocês não se alarmarem, não se alertarem. O que eu vou falar para vocês não é para vocês ficarem fazendo contas, preocupados, de cabelo em pé, mas pelo contrário, para vocês saberem que Deus sabe, Deus tem no controle, Deus sabe antes o que está para acontecer, e tudo faz parte de um plano. Então, Mateus 24, que a gente vê, algumas coisas que a gente vê em Mateus 24. A gente vê falar de guerras, rumores de guerras, né? A gente vê Jesus falando sobre uma espécie de um realinhamento de nações, de pobreza, fome, terremotos e desastres naturais, perseguição para os seus discípulos, apostasia,
que é quando as pessoas abandonam a fé, né? Deixam de crer em Deus, se afastam dele, aumento significativo da maldade e um esfriamento do amor. Alguns pontos que nós vemos Jesus falando que estariam acontecendo, então, como o princípio das dores, como sinais dos tempos, digamos, do fim de sua volta, né? Ou de um grande recomeço. Algumas coisas que já aconteceram no tempo de Jesus, outras coisas que ainda estão por acontecer, algumas coisas que têm acontecido em cada geração. Outro texto, rapidamente, que eu quero trabalhar com vocês, rapidamente, não vamos entrar muito em detalhes, mas está em Apocalipse capítulo 6, onde nós temos a abertura dos selos. E quando se abrem os selos, que de certa forma é um desenrolar da história da humanidade, quando se abrem os selos, nós temos 4 cavaleiros que aparecem ali, 4 cavaleiros com 4 cores diferentes, e o Apocalipse usa símbolos, cores, animais e números e vários símbolos para falar de realidades concretas, espirituais, e o povo de Deus entendeu esses símbolos, né? E no caso desse texto, muito especialmente, nem é necessário a gente fazer muita análise no Antigo Testamento ou nas falas de Jesus para entender os símbolos, porque o texto explica quem são esses cavaleiros, de certa forma, né? E a gente vê que, por exemplo, o primeiro cavaleiro, de qual fala Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, ele sai conquistando. Então, é alguém que sai conquistando, um conquistador. Há quem se refira a esse cavaleiro como uma figura de Deus, o próprio Jesus, talvez, né, a própria fé cristã, mas há também quem identifique nesse cavaleiro branco, apesar da cor branca, algum tipo de conquistador ou de conquistadores que conquistam no mundo, que vencem no mundo, que de certa forma vão se tornando protagonistas do mundo e não são instrumentos de Deus. Mas nós temos o cavalo vermelho, que incita constantemente violência e guerra. Nós temos o cavaleiro do cavalo preto, que mexe com as questões econômicas, ele arrebenta com a economia. Ele fala de períodos de ganância, de períodos de corrupção, de períodos de roubo, de engano, onde há injustiças econômicas e financeiras. E há também o cavaleiro amarelo, que traz, um amarelo pálido, que traz fome, doenças e desastres naturais. Então, 4 cavaleiros nos selos do Apocalipse, que trazem, de certa forma, conquista, violência, guerra, desastres econômicos, roubo, muita corrupção, injustiça. E também nesse cavaleiro amarelo, talvez o que mais nos interesse no momento, esse cavaleiro pálido, né? Cavalo pálido, que traz fome, doenças, né? Pandemias e também desastres naturais. Isso está em Apocalipse, gente. E junto com Mateus 24, né, nós poderíamos dizer que são sinais que acontecem na história da humanidade, são situações, são eventos que estão acontecendo ao longo da história humana. E a interpretação que nós temos na Igreja Luterana, não somos os únicos que interpretam esses textos de Jesus, de João em Apocalipse, desta forma, é de que estas situações no mundo, né, elas acontecem ao longo da história, né? Não são eventos que acontecem apenas uma vez ou para uma geração. Então a gente olha para esses textos e vê o cumprimento deles no passado, nos tempos de Jesus, nos tempos dos primeiros cristãos. Nós também identificamos
esses eventos acontecendo ao longo da história, nas páginas dos livros de história, e também interpretamos esses eventos acontecendo no nosso tempo, na nossa geração, e eles continuarão acontecendo até Cristo voltar. São como sinais que lembram a todos nós que este mundo está doente à causa do pecado, né? E de que este mundo necessita desesperadamente de restauração, desesperadamente de salvação. E aí para essa primeira pergunta, né, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo à nossa volta? Né? A resposta que esses textos nos dão, esses textos onde Jesus, onde Deus nos prepara, nos conta o que vai acontecer, o que está acontecendo é exatamente o que a Bíblia já nos disse, nos preveniu e nos preparou, já nos disse que aconteceria. Nós, que temos a Bíblia como revelação de Deus, não somos pegos de surpresa com uma pandemia. Né? Talvez você foi, e talvez se você foi porque talvez não estava preparado ou lembrando destes textos, que também, junto com outros sinais, falava de doenças, de pandemias, de crises, de colapsos econômicos, etc. E tal. Então, o que está acontecendo? Talvez não tenhamos todas as respostas para isso, mas uma nós temos. Está acontecendo exatamente o que a Bíblia nos disse que aconteceria, mas tenhamos uma certa cautela. Que cautela é essa? Há sempre uma tentação da gente imaginar que tudo o que está ali na Bíblia, nos seus mínimos detalhes, vai acontecer ou está acontecendo no nosso tempo, na nossa época, para a nossa geração, ao nosso redor, que nós talvez sejamos os grandes personagens, os grandes protagonistas da história, e não é bem assim, tenhamos cautela. Os sinais da Bíblia, os eventos que acontecem na história da humanidade, que apontam, que sinalizam para o pecado, para a doença do mundo, para a necessidade do mundo e para a restauração de Deus, para a volta de Cristo, quando Ele vai colocar todas as coisas no seu lugar, estes eventos acontecem ao longo da história até Cristo voltar. E pode ser que isso aconteça no nosso tempo, pode ser que isso aconteça hoje, amanhã, né? Mas quando alguém enviar para você alguma mensagem, algum vídeo, alguma sugestão de leitura que, tipo assim, um pouco assim, meio dramático, meio fantasioso, até um pouco paranoico, coloca todas as questões da Bíblia, todos os pontos da Bíblia relacionados com eventos, personagens e situações do nosso tempo, tem um pouco de cautela, tem um pouco de distância disso. Veja com uma certa desconfiança, porque há essa tentação, essa tendência da gente sempre se apropriar dos textos da Bíblia e achar que tudo vai acontecer no nosso tempo, quando não é bem assim, não é assim necessariamente. Tá? Certamente, Mateus 24 e Apocalipse 6 está acontecendo agora, mas pode que continue acontecendo ao longo da história, até Cristo, até Deus disser, basta, chegou a hora de nós recomeçarmos através da volta de Jesus Cristo, da restauração de todas as coisas. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente o que a Bíblia disse que aconteceria. Vamos avançar, meus amigos. Um segundo ponto de hoje, e aí mais baseado no tema, né? Tem Deus um plano? Já sabemos que o que está acontecendo é o que a Bíblia disse que iria acontecer ao longo da história. Agora a pergunta é, tem Deus um plano? Essa questão do plano, ela é interessante, né? Como eu falei antes, a gente tem uma certa obsessão com plano, a gente precisa de planos para viver, planos domésticos, planos familiares,
planos na sociedade que nós vivemos. Nós precisamos ter um plano, e faz bem ter um plano de resposta, de ação para os múltiplos problemas que estamos vivendo agora, né? A igreja faz bem em planejar e pensar o seu futuro, né? Então, essa questão do plano, ela é muito importante. Pode parecer óbvio essa questão de Deus planejar ou de Deus ter um plano. Talvez para você essa questão é um pouco óbvia. Claro que Deus tem um plano. Certamente Deus tem um plano. Porém, eu quero pontuar isso com vocês, quero afirmar isso com vocês, porque apesar de parecer lógico, de que talvez para você é muito tranquilo essa questão, e de que você acredita, e é importante para você acreditar que Deus tem um plano, nem sempre isso é tão lógico assim. Nós temos visto, ao longo da história, várias vozes se levantando, dizendo que não, Deus não tem plano nenhum, não existe nenhum plano de nenhum ser superior, não existe nenhum plano maior acontecendo na história do ser humano, mas tudo é relacionado digamos assim, ao acaso. As coisas acontecem meio que tudo por coincidência, ou meio que na casualidade. Por exemplo, Macbeth, né, William Shakespeare, uma fala um tanto conhecida. A vida é uma sombra errante, um pobre comediante que se pavoneia no breve instante que lhe reserva a cena, para depois não ser mais ouvido. É um conto de fadas, nada significa, narrado por um idiota cheio de voz e de fúria. Shakespeare, Macbeth. A vida é uma sombra errante, não temos como controlar, não tem ninguém controlando, não tem ninguém por trás, desenhando, pensando, dirigindo a cena. A cena acontece ao léu. Nós achamos que estamos agindo de acordo a um propósito, quando vê, não temos mais nada na nossa frente. Nada, não existe significado nenhum. Narrado por um idiota cheio de voz de fúria, ou seja, não há nenhuma coesão, nenhuma coerência, né? Então, veja bem que, e não foi só Shakespeare que falou disso, mas outros tantos têm, digamos assim, se expressado dessa forma, né? Na sociologia, na filosofia, na teologia também. Veja bem, na teologia também. Nós temos, por exemplo, Nietzsche, né, com uma das suas teorias, né, das suas teses principais, o niilismo. Está tudo meio vago, tudo é um grande vazio, nada tem muito sentido, nada tem plano. E na teologia, como eu disse para vocês, também há uma escola, digamos assim, de pensamento bíblico, cristão, teológico, religioso, que enxerga Deus distante, como se Deus tivesse entrado na cena no começo, criado tudo e jogado os dados nas nossas mãos e dito: é com vocês, se virem. Algum dia eu volto para a gente se entender, mas agora é com vocês. Ajam na liberdade de vocês e façam o que tiver que acontecer, façam o que tiverem que fazer, construam o próprio destino. E dá para entender esse tipo de pensamento, porque, de certa forma, ele é uma reação, né? Isso chama-se teísmo aberto, porque é uma reação ao exagero daquele Deus que planeja tudo, que determina tudo, que não apenas intervém na história, mas é um intervencionista, que de certa forma nos colocou como meros robôs e fantoches, onde tudo está pré-determinado, onde tudo acontece à nossa revelia, sem nenhuma participação humana verdadeira, sincera, concreta. Então nós temos um extremo onde Deus está onde Deus está fazendo absolutamente tudo,
tudo na nossa vida, e nós não fazemos absolutamente nada, não temos liberdade para nada, não temos condições de tomar decisões nenhuma, porque tudo está pré-determinado. Isso é um extremo que não é o que nós estamos falando aqui. O outro extremo é essa questão que eu trouxe para vocês, de algumas pessoas religiosas pensarem que não, Deus não determinou nada. Nada, ele está longe, ele está distante. É um Deus frio, é um Deus estoico, é um Deus que não está engajado, envolvido na história e com a humanidade. Então, mesmo na teologia, nós temos esse tipo de situação. No filme Sinais, um filme conhecido já de alguns anos atrás, Mel Gibson estava lá como ator principal. Não vou falar do filme agora, mas tem uma cena onde ele, protagonista, é um tipo de um monólogo, mais ou menos na metade do filme, que ele vai dizer algo interessante, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Ele vai dizer assim: o mundo se divide entre as pessoas que pensam que tudo é coincidência, onde não existe nenhum tipo de plano maior, onde tudo é casualidade, e entre aqueles que acham que nada é causalidade, tudo está pré-determinado. Então, cuidado com os extremos, né? Quem pensa que tudo é coincidência, que não tem nada acontecendo num plano maior, e aqueles que então se colocam como bonecos, como fantoches, e que argumentam de que tudo é destino, tudo está pré-determinado. Fujam dos extremos nesta conversa sobre o plano de Deus. Deus sim tem um plano, mas Ele não intervém em tudo. Cautela e distância é importante nesse momento. Alguns textos para confirmar essa questão do plano de Deus. Nós estivemos aqui na igreja estudando há pouco tempo atrás sobre José, né? E ali é uma história bem clássica. José e seus irmãos, José do Egito, filho de Jacó. Ele é uma história clássica onde José vai dizer em determinado momento, né, a vida dele, ela tem várias reviravoltas. Ela começa bem, depois ela entra numa espiral de tragédias, digamos assim. E depois José, no fundo do poço, é recuperado, levantado a uma posição de grande destaque, tudo com a ação de Deus, tudo com Deus trabalhando por trás. E José chega a ser o governador do Egito e tem condições de fazer coisas muito importantes, não apenas para ele, para a sua família, mas para o mundo inteiro, com aquele plano que José faz, aquele plano de combate à fome naquela época. E José vai dizer para os seus irmãos: gente, Deus estava trabalhando o tempo todo, Deus não nos abandonou, e mesmo as coisas ruins que foram planejadas contra mim ao longo da minha história, Deus está tão envolvido que mesmo quando as coisas são feitas por outras pessoas para o mal, Ele tão envolvido que está inteligentemente planejando o bem. Ele mexe, ele altera as situações, as circunstâncias, e ele transforma para o bem, né? E alguns textos que eu quero ler com vocês rapidamente, tá? Um passeio aqui pela Bíblia. Salmo 33. O Senhor frustra os planos das nações, anula o intento dos povos. Ó Deus envolvido aqui nos Salmos, né? O plano do Senhor, diz Davi, dura para sempre. Os intentos do seu coração, linguagem poética, linguagem bonita, os intentos do seu coração por todas as nações. Aí nós caminhamos um pouquinho, vamos para os profetas, Isaías 14. Este é o
plano que foi elaborado para toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás? Isaías 46, 10 também fala disso, que o plano de Deus, o que há de acontecer, já é algo pensado desde a antiguidade e permanecerá em pé. Deus diz: o meu conselho vai ficar de pé. Eu farei a minha vontade. De novo, abracem, acolham essas palavras da Bíblia, né? Onde Deus fala do seu envolvimento, do seu pensamento, da sua ideia, do seu conselho, do seu intento. Jeremias, outro profeta maior do Antigo Testamento, um texto conhecido também, lá no comecinho, quando Deus chama Jeremias: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, Jeremias. Antes de você nascer, eu já havia consagrado, constituído você como um profeta. Há um outro texto muito clássico que fala de planos. Ele é um pouco mal usado, tá? Eu faço digamos, essa ressalva para vocês, para lidar com esse texto com certo cuidado, porque ele é muito, digamos assim, caricaturado. Ele vira um clichê bíblico cristão, e aí a gente se apropria dele de forma assim, como se ele tivesse sido escrito pessoalmente, diretamente para a gente, quando esse texto foi escrito dentro de um contexto histórico. No entanto, para o meu argumento, ele é válido, porque fala de um plano de Deus, ou de Deus planejando, né? Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos para dar a você esperança e um futuro. Deus estava falando isso com o seu povo no Antigo Testamento, num contexto onde eles estavam exilados na Babilônia. Então a gente lê sempre com esse destinatário em mente. No entanto, Deus está anunciando para eles: eu tenho planos, eu tenho pensamentos para vocês. Novo Testamento, gente, muito importante para que vocês entendam a relação da Bíblia como um todo, como ela está ligada, né? E no Novo Testamento nós vemos de novo essa questão do plano. E até porque Jesus Cristo, gente, é a grande prova de que Deus planeja. O seu anúncio feito ao longo do Antigo Testamento, né, várias vezes Deus dizendo, né, no tempo oportuno, quando chegar a hora, eu lhes darei o Messias, o meu filho, como Salvador. A gente vê, por exemplo, há pouco tempo nós estudamos aqui na igreja os sinais de Cristo no Antigo Testamento, como que parece que desde Gênesis, desde o comecinho, Deus foi deixando pistas, sinais que apontavam claramente para a vinda de Jesus, para a sua morte, para a sua ressurreição, para o grande ato de salvação que Ele realizou por nós na cruz. E é impossível da gente questionar o planejamento de Deus quando a gente vê tantas pistas, tantos sinais explícitos, alguns mais claros, outros menos claros, no Antigo Testamento. E é o que Pedro vai nos dizer logo depois do Pentecostes, né, quando eles receberam o Espírito Santo, que trouxe aos discípulos entendimento de todas as coisas, quando fez a ficha cair, de certa forma, para os primeiros discípulos. E no dia do Pentecostes, quando Pedro e os demais estão pregando a palavra por primeira vez para as pessoas, pregando sobre Jesus, no primeiro sermão, na primeira palestra da igreja cristã feita por Pedro, em algum momento desse sermão, isso está em Atos 2, Pedro vai dizer assim: israelitas, escutem o que eu vou dizer para vocês. Jesus, o homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, sinais e prodígio, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês sabem, este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Pedro, então, confirma: tudo fazia parte de um plano. Jesus Cristo não caiu de paraquedas.
ele veio neste tempo, desse jeito, e fez o que fez. E o que está acontecendo hoje diante de vocês, inclusive, nós pregando a palavra, também fazia parte do plano de Deus de salvar o mundo, de proclamar o seu amor ao mundo inteiro. Então, muito interessante o texto de Atos, e eu afirmo ele, porque ele nos traz, então, uma afirmação de que não apenas o Deus do Antigo Testamento, mas Deus ao longo da história tem planejado, e Jesus Cristo é a peça central, chave, e a prova real de que Deus tem planejado. No Novo Testamento ainda, um texto muito clássico, muito bonito, que nós nos apropriamos com muito consolo, é Romanos 8:28. Né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Poderíamos dizer, de acordo ao seu plano. Né? Então, de novo, gente, o Novo Testamento nos falando sobre o plano de Deus e como as coisas estão cooperando, estão trabalhando, estão acontecendo e seguem de acordo ao plano, mesmo na nossa vida. Né? É um texto que a gente também deve ter um certo cuidado, uma certa ressalva, para a gente não exagerar na dose, né? Na leitura, querendo enxergar em cada detalhezinho da nossa vida algum tipo de sinal de Deus. Cuidado, sempre uma certa cautela. No entanto, é possível você interpretar a sua vida, interpretar o que está acontecendo ao seu redor, dentro desse bom propósito de Deus, entendendo que as coisas estão cooperando para o nosso bem. Ainda no Novo Testamento, alguma coisa mais, compartilho com vocês. Efésios, esse é o texto mais importante para nós hoje, tá, gente? E eu deveria ler ele, talvez, no seu capítulo inteiro, porque quase que o capítulo inteiro de Efésios é um tema só, ou é uma frase apenas, inclusive no grego é assim que acontece. Efésios 1, do 3 ao 14, são 9 versículos. É tudo um parágrafo, originalmente. E parece que isso é até intencional, parece que é tudo para nos dizer, olha, é uma coisa só, é um plano só. Né? Fica um pouco até difícil da gente entender qual é a grande mensagem desse primeiro capítulo de Efésios, quais as grandes mensagens que estão ali, né? Mas um detalhe é esse versículo 9 e o 10, quando Paulo nos diz que Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Vontade tem a ver com plano. Segundo o seu propósito tem a ver com plano, que ele apresentou em Cristo. Olha Cristo como a chave do plano, a figura central do plano de Deus. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha os tempos oportunos. Olha a história se concretizando e chegando a um final, chegando a um clímax, plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O texto é muito mais rico do que eu posso explicar para vocês em pouco tempo, mas Efésios 1, 9 a 10 diz, Deus tem um plano sim, sempre teve, é um plano bom. Cristo é a chave, é o ponto central. Cristo já realizou grande parte desse plano quando veio pela primeira vez para morrer pelos nossos pecados e nos dar perdão, vida e salvação. E Cristo sobe aos céus e o plano continua e ele vai convergindo, as coisas vão convergindo, elas vão se encaixando, elas vão avançando para uma plenitude. Nessa plenitude, nesse ápice, nesse grande final ou grande recomeço, o que vai acontecer? Cristo vai juntar tudo, céu e terra. Cristo vai restaurar todas as coisas. Cristo vai voltar e vai reinar de forma definitiva, concreta, real, sobre tudo e sobre todos. Então, Efésios está falando que Deus está no controle, que Deus tem um plano, é um plano de salvação, é um plano de restauração, é um plano de devolver tudo
ao seu devido lugar, ao lugar perfeito da sua intenção original. Segundo Pedro 3:9, nós temos algo relacionado com aqueles sinais todos de Mateus, de Apocalipse, né? E é palavra bonita para a gente, tá? Eu convido vocês também a se fortalecer com ela. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Alguns podem estar pensando, mas esse plano, essa plenitude de Deus concluir tudo, de Deus terminar, digamos, aquilo que Ele já começou, aquilo que Ele já inaugurou, o retorno de Cristo, o conserto do mundo, a restauração de todas as coisas, o casamento entre a Nova Jerusalém e o mundo que nós vivemos, esse grande final bonito que nós estamos esperando, que Deus prometeu, que Cristo prometeu, parece que está demorando. Por que Deus está retardando sua promessa? Alguns julgam assim, a gente pode pensar assim, não censuro ninguém por pensar assim. É uma oração da igreja, né? Que está na terra e também que está no céu. Até quando, Senhor? Né? Até quando? Volta, Maranata, Jesus. Né? Mas Pedro vai dizer, Deus não está demorando porque se esqueceu. Pelo contrário, Ele é paciente com a gente, com todos. E Ele está demorando, se é que Ele está demorando na nossa perspectiva, porque Ele quer que todos, ou Ele não quer que ninguém se perca. Ele quer dar chance e oportunidade para todos chegarem ao arrependimento. Último texto bíblico, nesse passeio aqui, pelas Escrituras Sagradas, é um texto já para a gente guardar no coração e se colocar dentro desse plano. Tá? E se colocar dentro desse plano é um texto de Esther, capítulo 4, uma história muito bonita, da rainha Esther, uma jovem judia que, enquanto que estava exilada na Pérsia, foi participar, de certa forma, de um concurso de beleza no palácio do rei forasteiro, onde ela era súdita, junto com todos as pessoas do povo judeu. E Esther vence esse concurso de beleza e lhe é dada a oportunidade de se casar com o rei. E quando ela se casa com o rei, ela então tem a chance de certa forma, intervir, de participar nos acontecimentos do povo e contribuir no desenrolar da história. E veja o que diz lá em Esther 4,14. É um conselho que o seu tio lhe dá. Se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. O tio estava dizendo, você não pode ficar omissa. Você não pode se calar para o que está acontecendo. Você tem que participar. Você tem que aproveitar o lugar de fala, a posição que você tem. Se você não fizer, Deus vai agir de outra forma. Mas nós teremos consequências, nós sofreremos algo que talvez a gente não precise sofrer. E aí olha que interessante a fala dele. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Quem sabe, minha sobrinha, se não foi exatamente para esse momento que você venceu aquele concurso de beleza, que você conquistou o coração do rei, e que você teve a oportunidade de se tornar uma rainha nesse país. Quem sabe? Quem sabe se tudo não era parte de um plano de Deus? Quem sabe se não foi Deus mexendo os seus pauzinhos? E eu acho isso interessante, acho que vale a pena a gente também nos perguntar, né? Quem sabe eu não tenho um papel a
cumprir nesse momento. Quem sabe tudo não faz parte de uma grande conjuntura e o lugar que eu tenho hoje, a condição que eu estou hoje, a minha condição social, a minha condição econômica, a minha condição religiosa, a minha condição profissional, a minha condição geográfica, onde Deus me colocou nesse prédio, nesse bairro, nessa cidade, nessa empresa. Quem sabe tudo o que está à minha volta não é parte de um grande plano, de uma conjuntura. Quem sabe nós não fomos, todos nós, escolhidos por Deus e colocado exatamente onde Deus precisa de nós neste tempo de pandemia. Neste tempo de pandemia. Para um bom propósito, para que nós respondamos e para que a gente possa fazer a sua vontade. Tem Deus um plano, meus queridos? Tem Deus um plano? Pode apostar que sim. Deus tem um plano, sim. Claro que a gente não pode afirmar com toda certeza de todos os detalhes, a gente não sabe todos os detalhes desse plano, a gente tem uma certa cautela, uma certa distância, a gente não fica paranoico querendo encaixar tudo como se fosse um quebra-cabeça, onde nós temos as peças e nós não temos todas as peças. Então, não é que Deus planeja tudo, absolutamente tudo à nossa volta. Deus nos dá a condição de nós também termos os nossos planos, nós tomarmos as nossas próprias decisões, e o que nós tomamos de decisões, elas influem no plano de Deus, ou elas fazem, ou elas têm valor e elas têm consequências para o mal ou para o bem. Deus não tem a gente como marionetes. No entanto, há um plano maior do qual nós somos parte. Há um plano maior, um plano de restauração da humanidade, de salvação, um plano de fazer convergir em Cristo o céu e a terra, restaurar todas as coisas, consertar a humanidade, o mundo, um plano que somente Deus pode realizar, porque nós não temos condições de fazer do nosso próprio jeito. Um plano que Deus já começou a realizar e já realizou o principal, que foi com a morte e a ressurreição de Cristo, conquistando-nos perdão, vida e salvação. E a plenitude, a concretização de tudo isso ainda está acontecendo, e Deus tem isso nas suas mãos. E nós estamos seguros, meus queridos amigos e amigas que estão acompanhando, nós estamos seguros dentro do plano de Deus, nas suas mãos. Pode apostar que Deus tem um plano. Pode apostar que nós estamos seguros nas suas mãos, que as coisas estão acontecendo, Deus não foi embora, Deus não se ausentou, e nós estamos protegidos nas suas mãos. Avançando para uma conclusão, meus queridos, eu já disse que a resposta de qual plano é esse, né? Tem duas respostas, né? Uma delas é esse plano maior, nós sabemos, é a salvação de todas as pessoas, a salvação da humanidade, a restauração do mundo, o novo céus, a nova terra, mas a gente tem uma certa cautela, uma certa calma em interpretar todos os pequenos acontecimentos, né, e encaixar tudo isso. Então, talvez um plano exato, tintim por tintim, do que está acontecendo na tua vida, nesse momento na história do nosso país, do nosso mundo, a gente procede com cautela. Mas tudo faz parte de um grande plano de Deus de salvação. E a grande pergunta final é como nós nos alinhamos com esse plano. Efésios vai falar, é um tema de Paulo em Efésios, a gente não leu toda a carta, mas de que a igreja, falo aqui com pessoas que creem em Cristo agora, muito especialmente, e se tem alguém que não crê em Cristo, não faz parte da igreja, nesse momento não se sinta excluído do plano de Deus.
Pelo contrário, sinta-se convidado a participar com a gente desse plano e como família, como embaixadores, como igreja de Deus. Em Efésios nós vemos Paulo falar que nessa dispensação, nessa administração, nessa gerência do plano de Deus, que Deus é o grande protagonista, mas Ele nos convida a participar. Ele nos convida a contribuir, de certa forma, sinalizando, apontando, convidando as pessoas para serem salvas e participarem do reino de Deus que está sendo dado por Ele, que está sendo colocado por Ele no mundo. Como nós nos alinhamos ao plano de Deus? Eu coloco uma cena aqui do filme Os Miseráveis. É uma cena mais final, quando os personagens estão fazendo um conflito nas ruas de Paris, e tem aquela música, vocês estão ouvindo a canção, né? Vocês estão ouvindo essa música, essa marcha, né? A música é um convite às pessoas se juntarem ao plano, se juntarem à resistência do mal, se juntarem na contribuição do bem, da justiça, das coisas de Deus. E são situações diferentes, eu só estou me apropriando dessa cena para dizer que isso também tem a ver um pouco com a nossa situação atualmente. Nós já ouvimos a música, desde o nosso batismo, nós ouvimos a música do reino de Deus, da salvação de Deus. Em cada pregação, em cada palavra da Bíblia, em cada santa ceia, nós já ouvimos a música. E agora nós também somos convidados a participar desse plano, convidando outros. Já ouviram a música de Deus? A marcha. Deus se preparando para a guerra contra o mal, para colocar todas as coisas em ordens. Mas Deus se preparando para o nosso grande resgate, para o resgate da sua criação. Você já ouviu essa música? Vocês querem ouvir essa música, querem cantar essa música, querem participar desse grande coral junto com a gente? Estar alinhado ao plano de Deus tem a ver, estar alinhado ao plano de Deus, com fazer parte dessa música de Deus, que Deus tem cantado desde que Adão e Eva pecaram, dizendo: eu amo vocês. Eu não vou abandonar vocês. Eu vou consertar a bobagem que vocês fizeram. O meu filho vai vir. Cristo já veio. Prova de que o plano de Deus está em curso. Prova de que o plano de Deus é para valer. Cristo já deu a maior demonstração de que Deus está falando sério em cuidar da gente, em salvar a gente, em perdoar a gente, em reconstruir aquilo que foi estragado pelo ser humano, em restaurar todas as coisas. Cristo na cruz foi a prova de que Deus está falando sério. Nós já ouvimos essa música, porque nos chegou a nós pela fé. E estamos participando do cantar dessa música no mundo, que outra coisa não é do que dar testemunho e avisar todo mundo, chamar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, chamar todas as pessoas à conscientização de que estávamos mortos em nossos pecados, mas Jesus Cristo veio, morreu por nós, ressuscitou, subiu aos céus, desde os céus está atento, agindo, reinando e continua cantando essa música de salvação até o dia final, onde Deus vai então enviá-lo de volta para
concretizar tudo o que ele começou. Efésios 5, 14 a 17, para concluir, Efésios 5, 14 a 17, eu falei para vocês, Efésios é um belo livro para nós enxergarmos Deus planejando, Deus agindo e nos convidando a fazer parte desse plano. Em Efésios 5, 14 a 17, Paulo diz assim: por isso, Deus diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te alumiará. Olhai, portanto, cuidadosamente como andais, não como incipientes, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. 3 pontos. Desperta. Meus queridos, talvez a gente está meio confinado em casa, já está meio sonolento, a rotina nos pegou, a ansiedade, a depressão, o pânico, medo, dúvida, a gente já perdeu um pouco o gosto de viver, a gente já está meio questionando se as coisas valem a pena, perdemos talvez o sentido das coisas, do trabalho, da família, da igreja, da fé, da ação de Deus no mundo. Aqui uma palavra para todos vocês: despertem, não caiam nessa tentação de não enxergar Deus agindo, de não enxergar a proteção e o plano dele. Desperta, porque essa pandemia não tem o final da história, o coronavírus não vai permanecer para sempre, tem data de validade, essa doença, esse mal no mundo. Não sabemos detalhes de como Deus vai fazer as coisas, de como é que o coronavírus e tantas outras coisas na nossa vida vão se resolver, mesmo nas questões econômicas e sociais, mas estas coisas, elas têm data de validade. Deus está agindo na história, Ele não foi embora. Desperta para isso, acorda para isso. Não permita dormir no ponto. Levanta-te dentre os mortos. Há uma missão para você. Há um papel para você. Há um chamado de Deus para você participar desta dispensação, dessa gerência, dessa administração, desse caminhar do povo de Deus em direção à terra prometida. Desperta é uma palavra de acordar, gente. Vamos acordar para as coisas à nossa volta e, especialmente, vamos acordar para a ação de Deus na história e ao nosso redor. Olhai, portanto, como andais. Abram os olhos. Despertem e abram os olhos e procurem onde há alguma oportunidade de contribuição, de semear o amor de Deus. Olhem como vocês estão vivendo, é o que Paulo está dizendo também. Avaliem as atitudes de vocês. O que vocês estão fazendo com tudo o que Deus colocou nas mãos de vocês. Dentro das vocações de vocês, na família, no trabalho, na igreja. Olhem como vocês estão andando. Não sejam tontos, estúpidos, mas sábios. Remindo o tempo, ou seja, os dias que temos pela frente são maus, ou seja, o pecado continua no mundo. Teremos melhorias, poderemos ver essas melhorias, mas o pecado continua enraizado na humanidade e a gente vai dar 2 passos para frente, 1 para trás, 3 para trás, 2 para frente, altos e baixos até Cristo voltar. Os dias são maus, não tem perfeição, não tem jardim do Éden até Cristo voltar. Teremos dificuldades, teremos sofrimento por muitas tribulações. Nós ainda teremos que passar todos os sinais, guerras, violência, pandemia, economia colapsando, muitas coisas estão acontecendo e talvez ainda vão acontecer até Cristo voltar. Os dias serão, de certa forma, permanentemente maus, porque o ser humano continua pecador. Remindo o tempo é aproveitando cada oportunidade, com urgência,
para anunciar ao mundo com palavras e com ações. Há esperança. Há esperança. Há esperança de solução desse problema que é a pandemia, porque Deus não vai deixar isso vencer, mas muito mais do que a esperança para esse momento da pandemia que estamos vivendo, há esperança para todos os males do mundo, com o retorno de Jesus Cristo. Meus queridos, seria isso que eu teria para compartilhar com vocês nessa primeira live. Deus tem um plano, sim, pode apostar. Nós estamos protegidos neste plano, bem cuidados por Ele. Nada escapa da sua vontade. Podemos sempre pedir socorro a Ele. E nós também temos uma parte nesse plano de contribuir, de sermos seus sinais, seus mensageiros da sua misericórdia, do seu amor, da sua esperança. Que Deus abençoe a todos vocês